Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos, graça e paz. Hoje estamos aqui com a última meditação destas partes que desde segunda até hoje estamos falando sobre fé. E hoje com o título Como agir a fé. Saberemos um pouco mais sobre isso nessa meditação. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus bendito, pedimos que o Senhor fale, meu Deus, por tua vontade e pela inspiração do teu Espírito a nos usar por tua palavra. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Iremos falar apenas de 3 pontuações aqui. A primeira, que são as obras? É uma pergunta. Que são as obras que faz a fé ser ativada? E aí, o que fala sobre isso? O que são as obras que faz a fé ser ativada? Quais são as obras? Vamos ler aqui, mas vamos já responder. As nossas atitudes em agir no que crer. Romanos capítulo 4, Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: estava aqui no livro de Efésios, mas achei agora, Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O que fala disso? Sobre Abraão. Deus o escolheu, falou para com ele: sai da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. E Abraão creu, não sabia para onde ir. Pegou sua esposa, saiu da casa dos seus pais e obedeceu a Deus. E assim foi imputado por justiça. Abraão sempre obedecia ao que Deus dizia. Então, quando a gente toma atitude em agir no que está escrito, aí sim, o poder de Deus da fé acontece na nossa vida. Temos falado isto aqui não só com teoria, com prática. Várias vezes vivenciamos isso com Deus. Nós citamos na meditação anterior de ontem que estavam desempregados, ouvimos a palavra de Deus, a promessa da fé, e o Espírito de Deus promoveu fé, e essa fé foi aperfeiçoada e concluída, materializada, o poder dela, quando nós agimos e fomos à busca de emprego, saindo de bairro a bairro. E a cidade que moramos e as vizinhas tomamos atitude porque confiamos que Deus nos abençoaria. E assim aconteceu. Então tem que ter atitude no que está prometido. Aí sim, quando a gente obedecemos ao que está prometido aqui e agimos essa fé, acontece o poder de Deus para cumprir o que está prometido. Segunda pontuação: como agir essas obras? Através da coragem e confiança determinada em ir atrás no que crê. Está escrito isso em Números capítulo 13, vamos ler, 13, versículo 30, não ia ler não, mas vamos ler. Números 13, 30.
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que foi que aconteceu? Deus havia falado que o seu povo, Israel, ia possuir a terra. E Moisés mandou alguns servos dele olhar a terra onde ia ser possuída. E muitos tiveram medo porque habitava gigante. Mas Josué e Caleb, que foi depois viu, disse: não, Deus prometeu, vamos lá e nós vamos possuir. Então, quando a pessoa confia, determina e vai atrás no que crê, então acontece. Vamos para a terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo essa meditação. O que as obras exigem? Essa vai ser muito importante. Em você dar o primeiro passo. Deus falou para os servos de Deus: esforça-te, dá o primeiro passo que eu te ajudarei. E vá em frente. Fazer sua parte em relação ao que Deus diz, que é no que promete fazer na vida daquele que crê e lhe dá ouvidos. Tem várias passagens bíblicas que poderíamos falar, mas vamos nos ater somente a falar aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Fica já próximo ao Apocalipse, no Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 23, que diz assim: ora, vamos ler aqui. Não, versículo 18, me perdoe. 18. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, do que a fé sem as obras é inoperante? Então, o que acontece aqui? Que o versículo diz, 22, que a fé sem as obras é morta. Então, o poder de Deus só acontece pela fé quando você age ela em crer. Dizer só de boca eu creio não surte efeito. A não ser que você declare aquilo que você crê e haja aquilo que você crê. Então, Abraão foi abençoado por Deus porque ele agiu a fé. Deus falou, vai, e ele foi. Deus falou para ele imolar, sacrificar o seu filho, sacrifica, e ele obedeceu. E quando ele foi sacrificar, Deus disse: pare, agora sei que você confia em mim. E Deus honrou, fazendo o pai da fé. É isso que Deus quer. Que a gente confie no que está prometido e haja atitude para acontecer as promessas de Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Abençoe para que cada um venha entender a revelação da fé e entender que para tomar atitude tem que confiar. Tem que confiar nesse Deus que é todo-poderoso e é fiel com aquele que age, que toma atitude, o Senhor confirmar o poder dele e as maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. Ótima quarta-feira.